Bom dia, eu sou o Guilherme, gerente de vendas aqui da Hyperterm, de software, e hoje eu vou apresentar nesse webinar um pouco sobre a tecnologia CAM. Os webinars CAM, eles vão ser sessões periódicas e rápidas, que nós vamos ter para trocar experiências, apresentar tecnologias novas, mostrar algumas funções na área de software da Hyperterm. Enquanto trabalhava na área de suporte, uma das dúvidas que sempre me surgia é para que serve o CAM? Como que a gente faz para colocar isso na minha mesa de corte, né? E com essa premissa eu vou mostrar hoje um pouco de como que é a solução CAM. Para você que já tem uma mesa de corte, trabalha com diversos processos e utiliza ele constantemente, ou até mesmo para você que esteja estudando a possibilidade de ter seu primeiro sistema mecanizado. Primeiramente vou apresentar um pouquinho da tecnologia CAM, bem breve. Em seguida vou mostrar alguns casos de sucesso com o nosso software na indústria. E por último vou fazer uma apresentação ao vivo utilizando um dos nossos softwares. Tudo bem? A primeira coisa que eu vou fazer agora, eu vou colocar uma questão para vocês a respeito sobre se vocês já utilizaram o nosso software CAM. Eu gostaria de saber quem de vocês já utilizou, quem desconhece, quem conhece. Eu queria um pouco de feedback de todo mundo para modelar um pouco melhor nessas próximas apresentações. Bom, legal. Eu vou fechar a enquete em poucos minutos, mas eu já vou dar até o feedback para vocês, que 10% das pessoas desconhecem para o que serve, 30 pessoas selecionaram a segunda opção, que conhecem, mas nunca tiveram oportunidade, 40% já trabalham com algum tipo de software e só 27% trabalham atualmente com o CAM Hyperterm. Então a apresentação vai ser muito bem direcionada para vocês mesmos, que até trabalharam com algum tipo de software e até para quem desconhece. Vou passar para o próximo slide. Bom, vou começar a falar um pouco de CAM. Quando a gente fala de CAM, não falamos especificamente de um produto, e sim de uma solução. O CAM é um conjunto de tecnologias agregadas que auxiliam a trazer o esboço de uma ideia, um desenho, alguma coisa que você necessita, uma necessidade sua, até a materialização dessa ideia que você tem. É ele que liga o projeto, o desenho, na máquina que de fato vai fazer sua peça. A Hyperterm acredita que cada cliente tem uma necessidade especial. Desde estruturas metálicas, tubos, corte 3D, goivagem, furo com chapa sem conicidade, quando precisa passar os parafusos, obras de arte em metal, corte chanfrado, até mesmo corte que não são térmicos, que você precisa cortar que seja acrílico, por exemplo. Cada cliente precisa de uma solução única. E a Hyperterm vem, ao longo de todos os anos, desde 40 anos atrás, desenvolvendo produtos para que essas necessidades sejam supridas da melhor maneira possível. Dentre as diversas soluções que a Hyperterm tem, o CAM é uma delas, que para qualquer tipo de corte mecanizado pode ser um divisor de águas para o usuário final, pois ele é uma solução singular para todos os tipos de corte, como plasma, laser, jato d'água, oxicorte, qualquer tipo de corte que você necessite, o CAM pode ser utilizado, seja com plasma de alta definição, com sistemas HPR, de alta produtividade com Max Pro 200, até com os plasmas convencionais, sejam eles produtos de corte Hyperterm ou não. Ele é especificamente desenvolvido para ajudar vocês a economizar material, aumentar a produtividade, abaixar o custo operacional, aumentar a qualidade de corte das partes. Já pensou em ter toda a experiência de corte que a Hyperterm desenvolve desde onde o homem pisar na Lua, integrada só em um software? Mas antes disso, eu vou explicar um pouquinho da história do CAM. Antes de falar de CAM, nós vamos falar um pouquinho de CAD. O CAD vem do inglês, que significa Computer Aided Drawing, que significa literalmente desenho auxiliado por computador. Ele começou na década de 50, com o surgimento de impressoras, que simplesmente tirava o desenho do papel e caneta, fazendo com que os desenhos passassem a ser impressos. Na década de 70, o desenvolvimento da computação no mundo todo fez com que o CAD deixasse de ser somente uma transposição da caneta para o mouse e da impressora pelo papel, para um software capaz de gerar lista de materiais, fazer cálculo mais complexo, agrupando desenho em projeto, agrupando áreas, mudando diversas coisas. Guilherme, desculpe interromper, mas eu tenho uma dúvida.
Entendi, você pontua muito bem os benefícios do CAD, porém isso significa que você não necessita mais de pessoas para o processo? Não, pá. O CAD foi o que uniu o papel dos designers, dos projetistas e desenhistas e engenheiros. Ele não eliminou departamento nenhum, e sim unificou todos eles, com o propósito de engenheirar com mais eficiência. Logo após o surgimento do CAD, veio o CAM. O CAM não passa de uma evolução do CAD, que do inglês vem Computer Aided Manufacturing, ou seja, é a manufatura sendo auxiliada pelo computador. Ele surgiu após o CAD com o propósito de transformar o desenho gerado no CAD em códigos para que as máquinas que tem na fábrica entendessem o que deveria fazer para tornar aquele desenho, aquele projeto em realidade. Com o surgimento de máquinas robotizadas como torno, centro de usinagem, mesa de corte, diversas outras, todas as máquinas, os robôs que tem nas fábricas, esse tipo de recurso tornou-se crucial para a fábrica ser mais competitiva no mercado que atua. O CAM, independente do processo em que está atuando, tem como finalidade produzir mais rapidamente, que as dimensões sejam sempre mais precisas, que o material tenha mais consistência, que tenha economia de recursos como consumíveis, até nas ferramentas de processo, e até economia na própria matéria-prima que o CAM utiliza. Guilherme, então uma outra pergunta. Você pode explicar com um pouco mais de profundidade como que o CAM auxilia no processo completo de manufatura dos nossos clientes, considerando os seus desafios diários? Bom, o CAN, como que eu explico de uma maneira mais clara? O CAN não transforma só o desenho de um quadrado em um monte de movimento para que a mesa de corte possa cortá-lo. Isso, o princípio, os primeiros software CAM praticamente faziam só isso. Ele transformava um quadrado num código G, que é o código de máquina que vai fazer com que os movimentos dos eixos vão para determinadas posições que vão fazer o quadrado. Na verdade, com a evolução um pouco da ciência de manufatura, o CAN, na verdade, ajuda o processo completo de manufatura, respondendo essas diversas questões, desde quanto tempo vai demorar, como que eu desperdiço menos material, se eu corto com plasma, como que eu faço formas mais complexas, com que corrente que eu corto, quantas peças eu consigo fazer em um dia. Ou seja, no final das contas é como se tivesse um especialista na sua tecnologia de corte sempre à sua disposição, dizendo qual a melhor velocidade para cortar, quanto tempo seu trabalho vai durar, como fazer o melhor com o que você já tem disponível. De maneira geral, isso é o CAM. É a solução que integra todo o conhecimento que a Hyperterm tem e desenvolveu ao longo dos anos para todas as tecnologias de corte do mercado. Isso hoje já funciona dessa maneira. Eu sempre gosto de levantar nos webinars uma questão muito interessante. E no futuro? No futuro, o que vocês acham que poderia surgir de tecnologia CAM? O que vocês acham que poderia ser diferente? Eu vou jogar outra pergunta aí para vocês. Quais tecnologias vocês acham que poderia ser viável no futuro? Como que vocês acham que isso pode acontecer? Vocês acham que o CAM poderia ser integrado na mesa de corte? Você acha que o CAM poderia te sugerir qual que é o melhor processo para a minha produção? Já pensou um CAM para corte de plasma em robô 3D? Um CAM único para todos os processos de transformação? O CAM sem operador? Sinta-se à vontade em responder aí e clicar nas opções que vocês julgam que vocês acham que pode acontecer no futuro mais próximo. Sinta-se à vontade de selecionar também mais de uma opção. Você pode falar, não, o CAM sem operador pode ser uma maluquice. Já pensou? Você ter o desenho vindo do projeto e automaticamente já saindo da máquina, sem necessariamente passar por todo o processo. Vocês acham que isso é possível? É interessante esse tipo de sugestão, porque eu coloco para vocês, e eu quero ouvir também de vocês como usuários finais, que tipo de aplicações vocês esperam, que tipo de necessidade que sua fábrica tem. Porque o CAM, como a gente disse, é o desenvolvimento de uma solução de corte. Ou seja, as necessidades que vêm da fábrica de vocês é o próximo passo, é o que dá o start no desenvolvimento de novos produtos. Aproximadamente 70% das pessoas votaram. Assim que mais uma ou duas votarem aí, eu vou divulgar para vocês o report para ver como é diferenciado as necessidades de cada cliente. E como cada um vai para um lado. Apesar de ter selecionado dessa maneira, eu vou fechar... Todo mundo já respondeu? Fechou em 90%? Das pessoas responderam. Eu vou fechar e mostrar um pouco. Vou compartilhar com vocês as respostas. Olha que interessante. Apesar de cada um ter uma visão diferente, como está bem dividido as questões e o que cada pessoa espera. CAM para corte robô 3D e um CAM único para todos os processos de transformação. Sim, isso já está bem em andamento nas tecnologias novas de CAM. Já 15% o CAM sem operador indo direto com o projeto da máquina
Pode ser que no futuro isso aconteça também, mas só para ver como as necessidades são diferentes de cada cliente. Vou passar um pouquinho agora e falar a respeito um pouco dos produtos que nós temos aqui na Hypertherm, de GaN hoje, que estão disponíveis. O que a gente, como Hypertherm, o que a gente faz? A gente pega todo o conhecimento que a gente tem nos processos de corte, ou seja, se você utiliza qualquer processo de corte, nós encorajamos você para entrar em contato conosco, para que juntos a gente possa olhar para o seu processo e procurar alguma maneira de tornar ele mais rentável para você. Pensa no GaN sendo uma solução segura para você, não talvez um gasto que você tenha, mas sim um investimento para a sua fábrica tornar-se mais eficiente e competitiva. Então, qualquer solução que você procure, se você tem uma necessidade que envolva a sua manufatura como um todo, desde a parte dos desenhistas até o problema na qualidade do corte, o GaN pode ter uma resposta para você. Então, diferente de eu aparecer e mostrar produtos, eu sugiro que vocês entrem em contato com a gente, você como usuário, você que está ouvindo, você que conhece alguém que tem um processo de corte, a gente pode colocar uma solução interessante. E a seguir agora, eu vou contar um pouco de alguns casos de sucesso que nós tivemos aqui na Hypertherm. Vou mostrar 2 casos de sucesso grandes com a implementação do GaN, para vocês verem como que o GaN é crucial para uma fábrica. Bom, vou falar um pouco das indústrias John Deere, que são fabricantes, na verdade, de colheitadeiras, de tratores de equipamentos agroindustriais. Eles têm mais de 30 máquinas, né, de equipamento de corte para processamento de lâmina e chapa. E eles utilizavam várias tecnologias de CNC, como corte laser, plasma de alta densidade, plasma convencional, oxicorte, até funcionamento tinha lá. Todo o material de corte que é feito lá é feito em aço carbono, variando desde 1 milímetro até 57 milímetros, 2 polegadas e 1/4, se não me engano. E como parte do processo de melhoria contínua que tem lá dentro, eles visavam maximizar os lucros, eles adotaram uma iniciativa interna para desenvolver um processo de corte que tivesse o melhor aproveitamento possível de chapa e eles economizassem a maior quantidade de material, visando tanto uma questão ecológica quanto lucro, porque quanto mais eles economizassem de material, menos gastos eles teriam. Eles implementaram o Pronest, que é uma das soluções da Hypertherm, e o indicador que eles têm para controlar toda essa, utilizar os recursos de material deles, subiu mais de 20%. E para vocês terem uma ideia, esse indicador, eles implementaram o Pronest 12 anos atrás na fábrica. E dos 12 anos, a quantidade de materiais que eles vêm salvando é a cada ano mais. Sem falar que a cada ano que o Pronest vem sendo atualizado dentro da fábrica, melhor aproveitamento de chapa eles têm. Ou seja, eles implementaram 12 anos atrás e a Hypertherm, junto com eles, vem trabalhando para melhorar o software para eles também. Ou seja, é um desenvolvimento contínuo. A gente faz o software melhor para que você seja mais eficiente. Esse foi o caso da John Deere. Falando um pouco agora do caso da Top Tier. A Top Tier é um fabricante de paletetizadora dos Estados Unidos. Eles tinham um problema muito interessante, que era um programador que trabalhava dentro da fábrica lá, e ele levava meio período só para arrumar todas as peças nas chapas respectivas que vinham. Porque vinha do projeto do desenhista lá de cima da fábrica, diversas espessuras de chapa, diversos materiais, diversos tipos de peça. Chegava para ele tudo na mesa, ele gastava todo dia meio período para sentar e falar: essa peça de meia polegada vai naquela chapa de meia polegada. Opa, mas aquela chapa é alumínio, eu estou cortando inox. Então tinha todo esse trabalho. Ele passava muito tempo. O que eles fizeram? Eles já tinham o Pronest lá. Eles implementaram uma integração que é um opcional do software, que chama RPMRP. O que isso faz? Ele fez com que todos os pedidos da engenharia chegassem para ele já automatizado. Ou seja, conforme a engenharia mandava os pedidos à parte de projeto para o pessoal de campo, que na verdade era esse programador, ele simplesmente vinha pedido de tantas peças em tal tipo de chapa, em tal espessura. E os outros pedidos chegavam junto. O software automaticamente procurava no estoque de chapas que estava integrado no software como que ele fazia. Então, o processo que ele demorava meio período, em menos de meia hora ele já estava fazendo. Chegava tudo para ele, ele simplesmente olhava lá e falava: no estoque tem uma chapa de 1/4, tem uma chapa de aço inox, e isso tudo já automaticamente já era integrado. O mais interessante disso, que eu acabei não citando no slide, é se a engenharia, no meio do processo, cancelasse um pedido lá de cima, os projetistas cancelassem um pedido, o programador já era avisado na hora, ele avisava o pessoal do corte no momento: para de cortar, e ele já pegava e cortava aquela chapa e aproveitava o restante. Ou seja, teve muita eficiência
com a utilização do software aí. Tudo bem? Pessoal, agora o Guilherme ele vai fazer a demonstração do software e eu gostaria só de reiterar que quem tenha perguntas, se quiser já começar a mandar as perguntas, porque assim que ele terminar a demonstração do software, a gente começa a responder. Bom, vamos lá. É sempre legal mais ao vivo, né? Quando a gente demonstra. Eu vou ver se eu consigo colocar o software ali em cima para a gente acompanhar juntos aqui. Para selecionar o software hoje, eu vou apresentar o software Nestmaster, que é o software de entrada, é o software mais básico que a Hyperterm tem. Um segundo que eu vou abri-lo. Eu só precisava de um ok de algumas pessoas se está aparecendo o software para todo mundo aí. Se alguém puder mandar nas perguntas. Obrigado, Lucas. Esse daqui é o software Nestmaster. Esse é o software de entrada nosso. É o software mais simples. Ele é o software mais fácil de usar que existe no mercado para esse tipo de aplicação. De maneira mais simples possível, o que ele faz? Você seleciona peças, nesse campo que eu estou mostrando aqui, e você seleciona uma chapa. Automaticamente ele coloca as peças na chapa de uma maneira que vai economizar material, e no momento que você clicar em saída, ele já te dá a saída para você gravar no pendrive ou até ligado na rede, a sua máquina de corte e cortar essas peças que você quer. Guilherme, mas o que mais que ele faz? Vamos fazer um primeiro exemplo. Eu vou aqui em adicionar peças. Vai abrir essa janela. E vamos fazer de maneira bem simples. Vou selecionar um suporte em L. Vou colocar ele com a peça que eu quero. Tamanho 250. Vou colocar 75 milímetros de altura. 70 da base. Largura 50. E 50. Quantidade, vamos supor que eu queira fazer 30 destes. Não ficou muito bom. Vamos fazer outro. Suporte em L, além desses 30, de tamanho diferente. Em vez de 50, eu vou colocar 5. Ele é mais fininho. E vou fazer mais 30. Ou seja, dois tipos de suporte em L. Vocês podem ver os dois aqui no lado direito de cima. Que eu quero fazer na minha peça. Na hora que eu voltar para o agrupamento e mandar ele automaticamente agrupar, aqui eu seleciono qual que é a minha chapa. No meu exemplo aqui eu estou utilizando uma chapa de 6 metros por 2 metros. Selecionei OK. Automaticamente ele já coloca tudo alinhado na chapa. De uma maneira que ele já sabe certinho onde começar. Você pode ver nas entradas que ele já considera a entrada do corte e a saída do corte. Ou seja, você não precisa se preocupar se uma peça vai comer a outra, se vai pegar e vai chegar a machucar, se vai ter algum tipo de problema. Por quê? No momento que isso aqui foi gerado, automaticamente já está. Se eu clicar em saída, ele vai perguntar para mim como eu quero chamar. Vamos chamar CNC1, saída. Pronto, eu tenho o meu arquivo no código G, muito parecido com aquele arquivo que eu tinha gerado anteriormente. Para o código, ele mostra certinho o código necessário para gerar todas aquelas peças. Isso daqui é o que está transformando o meu desenho em movimento de máquina. Mas se eu voltar aqui, o que mais que eu posso procurar? Eu posso procurar o relatório de plotagem de agrupamento. O que eu tenho nesse relatório? Eu tenho desenho falando qual que é a ordem das peças que vão ser cortadas, quando que elas vão ser, qual que é o comprimento, o kerf, a velocidade e diversos outros fatos. Isso daqui no software de entrada, no software mais simples que nós temos. Vou excluir esses agrupamentos, fazer um mais complexo, para vocês verem como que é a diferença quando tem muito mais peças e quanto é bem mais complexo quando tem mais dados para trabalhar. Vamos na lista de peças novamente. Vamos remover as peças que eu coloquei. Além de selecionar essas peças, eu posso vir aqui em CAD e selecionar outras peças. Outras peças, por exemplo, esse foot aqui que está gerado no arquivo do CAD, que é um arquivo como se fosse do AutoCAD. Eu gero aqui o foot. Eu quero 3 destes. Vou aqui nos meus exemplos pré-configurados. Vou puxar 2 flanges.
Vou pegar esse suporte em U e colocar 13 deles. Vou pegar o suporte em L de novo. Dessa vez vou acertar no tamanho, 5. Vou colocar 10 aqui. 10 aqui. Vou colocar 35 deles. E vamos supor que eu também quero colocar uns quadradinhos. Deixa eu pegar esse retângulo geral aqui. Vou fazer uns quadradinhos. 50 por 50, tá bom. Retangulinhos, vou colocar na verdade 50 deles. Vamos colocar mais também um círculo com ranhuras radiais. E 3 pás. Ou seja, no momento que eu pegar e sair daqui, voltar ao agrupamento e mandar agrupar, automaticamente, naquela chapa que eu tinha selecionado, logicamente aqui dá para girar e colocar personalizada a chapa que você quiser, você clica em OK, ele vai automaticamente tentar encaixar todas as peças que você gerou lá e selecionar dentro do seu nesting. Se tivesse mais quadradinhos, ele colocaria aqui para dentro. No relatório de agrupamento, novamente, você pode dar uma olhada como que está sendo feito. Essa, dentre outras, é possível mudar diversas coisas, como qual ordem que você quer. Se você vem em sequência de corte, qual que está sendo cortado, primeiro, segundo, terceiro. Você pode limpar e selecionar manualmente qual você quer. Geralmente, ele faz da maneira que você o programa. Ou seja, você pode recalcular aqui e falar que eu quero, na verdade, que o tipo selecionado aqui é vertical, ou seja, ele começa de baixo para cima e tenta sempre manter esse movimento. Você pode selecionar outros tipos de configurações. De maneira geral, vou deixar dessa maneira e vamos fazer uma simulação. O que é simulação? Ele vai mostrar todo o caminho que a tocha faria. Eu reproduzo e aqui está a tocha. Fazendo simulação de corte, mostrando por onde a tocha está passando, cortando para aquele primeiro suporte em L, cortando o segundo, para ter uma noção de como será todo o processo. Se tivesse algum conflito de uma peça batendo na outra, ou alguma entrada danificando outra peça, o que aconteceria? Ele daria um alarme do verifique se há conflitos. Não foi conflitos. Se tiver algum tipo de conflito, vou dar um exemplo. Colocou uma em cima da outra, nota que ele fica vermelho, e dá o conflito nas todas essas peças que estão em vermelho. Ou seja, você pode tirar aqui, verifica se há conflitos, pronto, não tem mais conflitos. E manualmente, eu posso escolher onde eu posso fazer? Também pode. Você pode arrastar e falar, eu quero fazer essas bolas. As flanges aqui. Eu quero pegar esse U e colocar aqui. Você pode fazer da maneira que você quiser. De maneira geral, o software te dá todas essas possibilidades. Bom, eu vou abrir agora um pouco para perguntas para vocês em relação ao software, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o funcionamento deles e também sobre o funcionamento do campo. Está aberto para perguntas. Sinta-se à vontade de mandar pelo chat aí do lado embaixo ou até pelo questions que vai ter. Pessoal, vamos aguardar mais 2 minutos para o envio de perguntas. Lembrando que caso vocês não queiram enviar agora, nesse momento, a pergunta, vocês podem hoje nos encontrar no escritório 2409-2636. O telefone vai ser projetado agora na tela. E também nos mandaram um e-mail no marketingsa@hyperterm.com. Vou colocar mais uma informação interessante aqui a respeito do campo. Aqui no próprio software, nós vamos ter as informações dos próprios webinars. Ou seja, quem tem o software instalado, se clicar aqui do lado no RSS Feed, teve o anúncio do webinar de campo. E a série de webinars de CAN, assim como os outros webinars, vão ser divulgados, assim como os links para todas as pessoas que têm. Que bom, Fábio. Muito obrigada pelo seu comentário. O Fábio está mandando uma mensagem falando que o conteúdo foi claro. E agora a gente está analisando algumas perguntas que estão chegando.
e que nós gostaríamos de responder. O Paulo César, ele fala sobre esse tipo de Guilherme, esse tipo de agrupamento que fez no Nestmaster, os outros 2 softwares, Turbo e Pro, não fazem sem a compra do módulo opcional? Essa é a pergunta do Paulo César. Paulo, sim, você está correto. O Nestmaster já vem com esse módulo de nesting automático sendo um diferencial dele. O TurboNest e o ProNest são softwares muito mais avançados do que o Nestmaster em aspectos do processo, porque no ProNest você pode trabalhar com diversas outras coisas. Ou seja, o módulo de nesting automático é um módulo adicional. Você compra o módulo base do ProNest e o alinhamento automático, que é o agrupamento automático, vem como opcional nele. O que isso significa? Que não necessariamente a pessoa que quer comprar um ProNest, a necessidade dela é o alinhamento automático, fazer o nesting automático. Então, tanto para o Turbo quanto para o Pro é um módulo opcional. Para o Nestmaster ele já vem com esse módulo automático. Ok? Pessoal, só reiterando que o Guilherme, enquanto a gente aguarda ainda o possível envio de outras perguntas, o Guilherme estava explicando sobre o espaço dedicado para as informações no próprio software, que a gente chama de RSS. Esse é um espaço que é mais um canal de comunicação que a Hypertime tem com vocês, possuem o software. E além dos webinars, a gente provavelmente vai mandar mais comunicações. Então, são comunicações que são dedicadas especificamente a vocês. E que vocês podem saber, de fato, eventos que estão acontecendo, webinars, etc., que a Hypertime oferece. Guilherme, acho que nós não temos mais perguntas, então vamos finalizar. Eu queria agradecer muito a sua participação hoje. Muito obrigada pela apresentação e pela demonstração também do software. Muito obrigado pela presença de todos. Sinto-se totalmente à vontade em fazer suas sugestões de próximos webinars ou de treinamentos que vocês necessitem de CAM. O CAM Software para vocês. A gente precisa da necessidade de vocês para desenvolver ele melhor. Então, qualquer necessidade extra, coisa que vocês queiram aprender, um treinamento, alguma informação adicional, sinto-se totalmente à vontade de encaminhar um e-mail para a gente. Muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigado. Bom dia.